Olá, o meu nome é Carlos Orives e sejam bem-vindos à Oficina Podcast. Esta semana vamos falar com Ricardo Dias, que nasceu fotógrafo e assim há de morrer. É formador e consultor de gestão de cor. Não percam a nossa conversa. Ricardo, obrigado pela tua companhia. Bem-vindo Nada, à Oficina parece. Podcast. Obrigado, eu. É curioso a forma como nós nos conhecemos, porque tal como o António, que também já esteve aqui no nosso podcast, foste meu formador no Saint Jorge. E eu, sinceramente, não sei se sentiste isso, eu senti uma certa ligação enquanto formando contigo como formador. E um bocadinho da tua história, porque tu foste contando ao longo do curso. Sim, eu conto muitas histórias, é verdade. E espero que contes muitas durante este episódio. Tu começas a fotografia, ou a fotografia entra na tua vida com 22 anos. Não, bem mais cedo. Ok. Muito mais cedo. Eu comecei a fotografar porque cresci. Nasci em Moçambique, mas cresci. A minha infância foi ali em Oeiras, na Quinta de Marquês. O local onde nasceu o skate em Portugal, foi naquela rua que o skate apareceu em Portugal. Foi um E senhor que éramos foi cortar miúdos. uma árvore, fez um skate. Não, nasceu, isto é, já aparecia, já existia, mas foi ali com um grande amigo meu, que depois foi várias vezes campeão nacional, que o skate se começou verdadeiramente a desenvolver e havia na Fundição de Oeiras a primeira fábrica de pranchas de skate em Portugal, aqueles pequeninos de plástico, e aos 12 anos não havia ninguém para fotografar e eu comecei a pegar numa câmara para fotografar. Lembro-me que comecei no início do ano e ao final do ano consegui convencer o meu pai a destruir uma casa de banho para fazer uma câmara escura. Portanto, eu comecei a fotografar com 12 anos, parti a casa de banho toda, desfiz aquilo tudo, lá meti umas tinas e tal, nós tínhamos duas casas de banho, portanto uma ficou para mim, e foi verdadeiramente aí que eu comecei a fotografar. Depois o meu pai deu-me uma Zenit, uma câmara russa, que conseguiu comprar uma edição especial dos Jogos Olímpicos de Moscou, salvo erro, e a partir daí nunca mais parei, verdadeiramente nunca mais parei. Portanto, a fotografia esteve sempre comigo. Profissionalmente, sim. Comecei por volta dos 21 anos com a minha própria empresa, antes disso já trabalhava, por conta de outra. Portanto, numa outra empresa, num ateliê gráfico, estudo, enfim, na altura fazia um bocadinho de tudo. Eu comecei como fotógrafo assistente, depois passei para fotógrafo principal e depois sim saí e fundei a minha empresa e comecei aí nessa área, no início foi em publicidade, só. Era a minha área de atuação principal, publicidade, industrial, enfim, nada de reportagem, nada de fotojornalismo, ao contrário do António Pedro, e tive muitos e bons anos nessa área, Lembras-te antes de algum, entrar no jornalismo. e lembras-te de algum episódio nessa altura amadora, entre aspas, depois já passamos para a parte mais profissional, que te tenha marcado? Lembro-me. Dois em particular, ainda estava a tirar o curso no IAD, e estava a começar num projeto à parte, porque a música é uma paixão minha, fui DJ durante muitos anos, e estava a começar num projeto nessa altura, que só abriu meia dúzia de meses depois, que se chama Incógnito. Em Lisboa está fechado agora, enfim, não há nada a fazer. Estão todos fechados e era preciso fazer ampliações para colocar no espaço, ampliações fotográficas de imagens de arquivo. O Incógnito era muito particular no início, era muito underground, o forro das paredes era arame farpado, tinha arame farpado por todos os lados, e então colocámos imagens gigantes do antigo muro de Berlim, as pessoas a saltar o muro, aquelas imagens clássicas, fomos buscar a bancos de imagens, portanto comprámos os direitos, só que depois era preciso ampliar. E então eram ampliações com 2 metros, 2,20 metros, e fizemos tudo no laboratório do IAD, nunca mais me esqueço, de madrugada, virar a cabeça do ampliador para a parede, prender papel, fazer tiras de testa, aquelas coisas todas. E logo a seguir, na inauguração do próprio bar, do Incógnito, tive a minha primeira exposição individual, foi lá no espaço, isto na parte de cima, na entrada, foi lá no espaço. Olhando para trás, aquilo era muita mão mesmo. Desde o clássico pombas no ar, a voar e tal, muito mauzinho. Mas pronto, uma pessoa arrisca, faz coisas quando se tem o prazer, mas é mesmo, não estou a brincar. Quando se tem o prazer e quando se gosta daquilo que se faz, para nós aquilo é tudo novo. É tudo... Se fosses curador daquela exposição, nenhuma tinha calçado. Hoje não, com toda a certeza, provavelmente nenhuma. Havia ali uma outra que talvez se safasse, talvez ainda hoje, mas não.
Não é por aí. Depois sim, começo o percurso profissional normal, depois de sair do IAD e a partir daí foi sempre assim. A profissional passa pela publicidade por uma questão de jeito do mercado, porque precisavas de pagar as contas e achavas que aquilo... Vou-te contar uma história em 30 segundos. Eu quando acabei o IAD tive a possibilidade de estagiar na altura no Público, que era um jornal de referência, ainda é, do ponto de vista fotográfico, muito tradicional, muito conservador. E nunca mais me esqueço, porque o meu estágio durou menos de 72 horas e eu aí percebi o que é que não queria fazer. Às vezes é importante saber o que se gosta, mas é mais importante perceber aquilo que não se gosta ou que não se quer fazer. E fui lá no primeiro dia, conversei com o editor, tal. No primeiro dia estive a fazer aquelas coisas que se fazem nos estagiários, que é vai fotografar monumentos para banco de imagens. Vai ali, tira umas fotos e assim foi. Passa o segundo dia e de madrugada, 4 da manhã, nunca mais me esqueço, liga-me o editor para casa: Ricardo, é a tua oportunidade, um incêndio não sei onde em Lisboa, arranca já para lá. E eu disse: por amor de Deus, eu estou a dormir, não me chateiem, desliguei o telefone. Repara, um tipo, para fotojornalista eu percebi logo que não dava. Logo, foi ali. Portanto, tive o cuidado de ir lá a seguir, não é? No dia a seguir pedi desculpa e tal, explicar o que aquilo não era para mim, de facto. Estava a dormir às 4, não queria acordar, queria estar a dormir, portanto deixem-me em paz, não me chateiem, que para aquilo não dou. E assim foi, portanto desisti logo disso e tive que encontrar um caminho. E a verdade é que a publicidade tecnicamente é muito interessante, é muito exigente, muito exigente, como qualquer outra área naturalmente, mas tecnicamente é muito exigente. E na altura estávamos a viver, e digo à vontade, as vacas gordas, entre aspas. Estávamos a viver numa altura de publicidade absolutamente em boom total. Havia dinheiro para tudo e mais alguma coisa. E repara, tinha produções de comida que para fazer uma foto de comida levava-se aos preços de hoje 800, 1000, 1200 euros por uma foto. Porque havia dinheiro para tudo, para stylists, para produtores, para food stylists, para cozinheiros, para dressistas, havia dinheiro para tudo. Hoje não há dinheiro para nada, não é? Como nós sabemos, mas na altura havia. Portanto, era uma área tecnicamente exigente. Eu tecnicamente sempre me soube resolver muito bem e exigia um investimento inicial, enfim, relativamente elevado, porque tu sabes, estás aqui à frente, não é? Câmaras, luzes, tripés, isto, aquilo. O espaço nunca pode ser pequeno, não é? Como sabes, não é propriamente... Sim, não é uma coisa que tu consigas fotografar em 2 Portanto, metros. não era muito fácil, nem foi muito fácil, mas comecei com pés e cabeça. Eu fiz, isto é uma parte, eu fiz o primeiro ano de gestão hoteleira, porque os meus pais me obrigaram. Lá fiz o primeiro ano, cheguei ao fim, passei com muito boas notas, aliás, fiz o estágio no Hotel Lido, no Estoril. Ainda fiz o estágio do primeiro ano, entreguei-lhes o diploma e disse: ok, eu consigo, mas não quero. Portanto, e na altura foi um drama. Deves calcular, há 30 e tal anos atrás, dizer-se que quer ser fotógrafo. Não te roubaram a câmara e esconderam lá na cava. Mas não é fácil na altura. Hoje, ser-se fotógrafo, eu no outro dia conversava precisamente com a Rita Carmo sobre isso, hoje é mainstream. Há cursos técnicos profissionais, 10º, 11º, 12º de fotografia. Os miúdos, aliás, no 9º ano, começam no 9º. Os miúdos hoje, ser-se fotógrafo socialmente é algo muito bem aceito. Há 30 e tal anos atrás era muito complicado, também não havia os cursos que há, não havia a formação que há, enfim, era tudo muito mais difícil, mas foi por aí. E felizmente tive muitos e bons anos na publicidade, mesmo muitos, dei muito bem e resolvi sair quando achei que o gosto pela fotografia já não estava lá, porque quando entras muito a fundo em publicidade e quando o negócio cresce muito, no meu caso cresceu bastante, pensa-se muito mais no negócio do que propriamente no prazer e no gosto da coisa, e percebi que estava na altura de mudar. Eu não sou uma pessoa de ficar muito tempo a fazer a mesma coisa, muito tempo parado. Gosto de coisas que me estimulem, entre aspas, e apareceu o jornalismo na altura, como sabes, não é? Portanto, foi outro processo, foi outra área, mas tive muitos e bons anos na publicidade e gostei bastante. O que me deixa curioso na questão da publicidade é que na altura em que tu começaste, já tinha iniciado a fase do digital ou tu ainda trabalhavas apenas com filme? Não. Já me conheces, mas já? Boa, já me estou a pôr à vontade. Okay? Inês, é bom sinal. Agora foca aqui, está bem? Eu comecei a fotografar em estúdio e tive a esmagadora maioria do tempo, bem mais de metade da minha atividade com filme. Aliás, comecei a fotografar com câmaras de grande formato, película 912, 1318, muito médio formato, 6.4,5, 6.6, 6.7, enfim,
o normal, também 35 minutos de vez em quando, se bem que em publicidade não era muito comum. O digital entra e eu percebo, eu hoje estou onde estou e faço o que faço, muito por causa dessa decisão muito rápida. Quando eu começo a perceber que vem aí o digital, que era absolutamente insípido na altura, não valia nada, atenção, cuidado, no início, isto é mesmo assim. Todas as tecnologias evoluem, não é? Comecei a entrar muito cedo dentro do digital e a tentar ter o máximo de formação que podia naquela área, o máximo de informação que podia. Porquê? Porque percebia que poderia ser uma mais-valia, não para mim, porque foi assim que eu sempre encarei o meu negócio, mas para os meus clientes era muito mais fácil para mandar uma prova, para eles aprovarem, para verem. Aliás, o digital para mim no início começou a substituir, porque eu trabalhava muito com Polaroids em estúdio, para mandar provas a clientes, para o cliente ver uma prova, para ter qualquer coisa antes de mandar a revelar, antes de ir para o laboratório, esperar não sei quantas horas e voltar e tal. O digital começou a servir muito de prova, ok? Depois, quando o equipamento começou naturalmente a evoluir, a ganhar outra robustez, lembro-me que a primeira câmara, eu tenho algumas daquelas imagens que ali estão, são feitas com essa câmara, precisamente. A primeira câmara digital na qual eu arrisquei fazer um trabalho 100% digital era uma câmara que tinha, na altura, absolutamente inovadora, que tinha um sensor que fazia uns estonteantes 5 milhões de pixels. Atenção, cuidado. Atenção, digo eu, este senhor que aqui está, este homem, não diz 5 megapixels. Eu nunca ouvi dizer 5 megapixels. Não, também digo de vez em quando. Se disseste se calhar 2 vezes na formação... 5 milhões de pixels. E repara, vocês têm aí, não é essa, têm, por exemplo, aquelas fotos do presunto da mata, que está exatamente essa, do lado direito. Aquilo verdadeiramente não é uma foto, atenção. É uma foto da garrafa com o vinho e com o pão, isso é um estilo, entre aspas, e depois a segunda do próprio presunto e da mão, é um modelo de mãos contratado para só pôr ali a mão durante uns minutos. Esta, depois foi montado em computador, naturalmente, este ali não se percebe, não tem essa escala, não tem essa dimensão, mas aquilo é para um outdoor de rua, daqueles grandes de autoestrada, ok? E aquilo foi feito com uma câmera com 5 milhões de pixels. Por isso é que eu sou grande, enfim, discuto sempre este caminho nesta corrida desenfreada pelos megapixels, para que é que servem, visto que eu agora disse megapixels, só para te chatear. Porque repara, aqueles são 5 milhões de pixels e está num cartaz de rua, ok? Gigante, aquilo tem uma dimensão enorme, salvaram 6 metros, uma coisa qualquer de comprido, e chega perfeitamente, depende do que se faz, como se sabe depois também interpolar a imagem a partir daí, e chega perfeitamente. Portanto, eu percebi muito rápido que aquilo era uma ferramenta e que poderia ser utilizada como mais-valia para os meus clientes. Não apenas em rapidez, porque obviamente o digital é muito mais rápido, também, eventualmente, em alguma, para mim, margem acrescida, porque eu lembro-me perfeitamente, no último ano em que eu só trabalhei com filme, gastei qualquer coisa como 60 mil euros em filmes e revelações no ano. Portanto, era um investimento significativo que nós fazíamos sempre, não é? Isto é mesmo assim, não é? Tinha que se comprar muito rolo, muito filme, e tinha que se revelar. Na maior parte era suportado pelo cliente? Sim, sempre, obviamente. A questão não está aí, mas de qualquer forma era muito complicado, mesmo de um ponto de vista às vezes financeiro, era muito complicado, porque uma pessoa faz um trabalho, e principalmente com clientes grandes, eu tenho aí trabalhos com clientes muito grandes, e com agências de publicidade multinacionais, que faz o trabalho hoje e recebe 4, 5, 6 meses depois, não é? E entretanto aquilo que se chama tesouraria, é uma coisa simples, vocês também devem saber o que isso é, para o bem ou para o mal, não aguenta tudo, não é? Portanto é uma gestão, enfim, sempre complicada, e aí o digital vai-me ajudar. E também me deu outra flexibilidade, a própria ferramenta tem outra flexibilidade e robustez, não no início logo, mas depois, muito à frente, revela, enfim, forças que o filme não tem, ou problemas que o filme não tem, se bem que eu continuo a fotografar com filme todos os anos, faço questão, tenho lá uma série de câmaras em minha casa, que se não fotografar com elas vão ao ar, não é? Mais tarde ou mais cedo deixa de funcionar, portanto mecanicamente elas têm que rodar. Tenho câmaras de médio formato, felizmente as de grande formato já despachei, mas tudo que era, ainda tenho a Zenith, a primeira. Ainda pensei acho que essa tu nunca vais deixar. Não, essa câmara é uma coisa fantástica. Caiu-me de um primeiro andar da janela da minha casa para o chão, para o resto de chão, que tinha ladrilhos. Tipo ladrilhos, a câmara caiu de esquina, bate na própria esquina, aquilo é ferro mesmo, mas Zenith é ferro puro. Partiu o chão, a câmara ainda hoje funciona, não aconteceu nada. Se eu pegasse numa câmara dessas e deixasse cair ao chão
Hoje, aquilo tinha que andar a contar os pedaços de plástico que sobravam de lá, não é? Provavelmente pouco ou nada iria sobreviver daquilo, e de facto estamos a falar de mundos diferentes e épocas diferentes. Mas essa máquina também, essa câmara de certeza que veio da guerra, portanto está Vou falar em máquina, ok? Sara Leite? Sara Leite. É, não é? É. Sim, porque eu vi os podcasts, eu disse. Oh. Tenho um recado para Vocês Sara Leite. façam o mesmo que o Ricardo. Tenho um recado para a Sara Leite, é que não são máquinas, são câmaras. Máquinas lavam roupa e louça. Eu sei que ela foi à casa da avó, não é? Buscar a máquina, enfim. Depois pôs o rolo e tal, mas aquilo não são máquinas, são câmaras. Boa? Máquinas fazem outras coisas, câmaras registram imagens. A Inês está-se a desfazer a rir, não podes, pá. Eu tinha tantas saudades desta conversa. Estás a trabalhar, pá. Isto não é para se rir, pá, por amor de Deus. Pá. Eu tinha tantas saudades desta discussão da máquina e da câmara. Mas pronto, essa era só uma piada. Era só um à parte. Só uma à parte para a Sara. Mas pronto. E gostei muito do podcast dela, gostei muito do que ouvi. Também é uma área que te interessa, não é? A questão do som. Há transição de técnicas ou de visão do filme que achas que faz sentido serem implicadas no digital? Transição de técnicas como? Vamos imaginar, fala-se muito, principalmente no Senjor e com o Flávio e não só com o outro senhor que é o José, que nos falou do Carlos Relvas e passou o tempo a falar do Carlos Relvas. Fala-se muito da questão da exposição por zonas, da técnica de zonas, ir aos altos, expor para os altos, vir aos baixos e por aí fora. É uma coisa que tecnicamente é certa no digital, mas era essencial no Não é tão filme. certa quanto isso, também depende do sensor, depende da amplitude dinâmica, depende de muita coisa. Mas sim, eu continuo a achar, eu fotografo, atenção, só para que fique claro, como sempre fotografei, da mesma forma, não mudei, enfim, radicalmente a minha forma de fotografar por estar a trabalhar com uma câmara digital nas mãos. Entendo que há limitações e aí há coisas que eu tento não fazer. Aquela coisa de não sobrepor muitas altas, porque se morre e daí nunca mais sai e tal, há ali um cuidado extra, mas fora isso, eu fotografo da mesma forma e continuo a achar, e nas formações que dou, tento sempre passar essa mensagem, e eu digo sempre a mesma coisa nas minhas formações, as pessoas pensam que eu estou a brincar e não estou rigorosamente a brincar. Eu detesto computadores, detesto software e detesto pós-produção e detesto edição e detesto tudo o que mexe com ratos, e por acaso não trabalho com rato, trabalho com uma mesa, mas não interessa, vai dar ao mesmo. Detesto tudo aquilo. Por isso é que eu sou tão bom naquilo. Porquê? Porque eu quero entrar e sair o mais rápido possível. Fazer bem, não é isso que está em questão. Mas quero entrar naquele posto de trabalho, quero fazer o que tenho que fazer, despachar o mais rápido possível e sair. Porque eu gosto é de pegar nisto e andar na rua. Isto é o que nós gostamos, não é? Ou ficar em casa a fotografar os meus filhos, ou fotografar o que me apetece, isso é o que eu gosto de fazer. Por isso é como me esforço tanto naquele momento inicial. E no essencial o equipamento é igual. Mais de um ponto de vista, hoje os sensores atuais, não estamos a falar dos sensores do início, mas hoje os sensores atuais têm uma amplitude dinâmica absolutamente excepcional. Então se fotografazem o RAW do amigo, que ele tem uma amplitude absolutamente excepcional e são de facto muito robustos, muito sólidos. A tecnologia evolui muitíssimo, mesmo para ajudar o utilizador. Tu, como sabes, eu dou, e é neste momento o curso tipo com mais sucesso no Senjor quase. Estão a haver edições consecutivas daquilo, o curso de fotografia e vídeo com smartphones que eu dou, nem sequer está aqui, deixei lá dentro. Tem que se ter muito cuidado com o dispositivo, porque o sensor é muito pequeno, a amplitude dinâmica é muito curta, mas o tipo de tecnologia que lá está incluída para ajudar o utilizador é absolutamente única. Tu sabes, é quase impossível fazer uma muito má fotografia com um smartphone hoje em dia. Tem inteligência artificial, tem modos que te ajudam, otimizam para determinado motivo, sujeito e objeto, e eu sou absolutamente a favor disso. Tudo o que possa ajudar o utilizador e que não sirva de barreira entre quem está do lado de cá e aquele que está do lado de lá, porque é aquilo que nós queremos ver e queremos fotografar, ou queremos filmar, ou o que quer que seja, tudo o que potencia essa facilidade de utilização e que minimiza essa barreira mecânica que está entre mim e o meu olhar, aquilo que está do lado de cá e aquilo que está do lado de lá, eu sou absolutamente a favor. Gosto de controlar, gosto de saber o que é que se está a passar. Atenção, não abdico de controle, ou pelo menos de controle mínimo, mas gosto. És controle freak? Não sou controle freak, nem de longe nem de perto, mas gosto de saber o que está a ocorrer e porque é que está a ocorrer. Isso já é o meu bichinho, tive muitos anos no jornalismo técnico, portanto, procurar, informar. E como tal isso faz parte, mas gosto de saber aquilo que está a ocorrer, naturalmente. A primeira imagem que nós vamos ver, esta nós tocámos um bocadinho, mas sim, a do cão principalmente,
Estavas-me a explicar a questão do presunto e do modelo de mãos. Sim. Tu tens uma história para esta fotografia, para além do cão ser modelo? O cão é um modelo. O cão é um modelo, é mesmo um cão pago, treinado para sessões. Como é que se treina um cão? Ou como é que tu viste o comportamento do cão no set? Um cão que é modelo fotográfico? É pelo seu comportamento perante o ambiente envolvente. Isto é, eu fotografei, tenho para aí uma imagem, acho eu, de um cãozinho daqueles da Dodot, sabes? Sim. Fotografei muitos, trabalhei muito com essa empresa. E há uma foto, esse cão no meio aqui não foi para essas campanhas da Dodot, isto foi para outra campanha, aquelas da Liga Portuguesa dos Animais, que é para evitar abandonar os animais no verão e tal. Isto fazia-se tudo pro bono. Quem trabalhava neste tipo de campanhas trabalhava de borla, sempre toda a gente dava o seu trabalho para ajudar, porque são, enfim, associações sem fins lucrativos, naturalmente. Mas na outra percebe-se, porque repare, estes cães em particular, quando se fotografava em estúdio, aquela coisa de correr atrás do papel higiênico e tal, e aquelas coisas, normalmente para se fazer uma foto com 2, 3 cães, eles levavam 12. E levavam sempre um veterinário e alguém da associação, porque um cão muito pequenino, quando leva com flash, uma flashada de 2.000 watts, 3.000, 4.000 watts em cima, a primeira coisa que faz é disparar para todo lado no estúdio, não? Se salta a correr, foge, porque é um estouro grande, tu sabes, já fotografaste, e é muita luz, é um flashão significativo. Portanto, este tipo de cães, principalmente os muito pequeninos, normalmente eram sedados. Dava-se um sedativo que aguentavam 3, 4 minutos no set, muito calmos, e depois pimpa, caíam para o lado. Mas isto é 100% legal e 100% seguro. Estava um veterinário lá e passado 15, 20 minutos acordavam. Iam para o seu sítio, depois vinha um segundo, terceiro cão, eram sempre muito parecidos, quase todos iguais. Estes cães adultos são treinados, perfeitamente treinados para isto. Isto eu lembro-me que era de um produtor, de um treinador aqui em Sintra, perto de Sintra, e estava-te a contar, as pernas são de um familiar meu, porque já não havia budget naquela foto para o resto, depois de pagar o preço do cão, que era caríssimo. É mais caro um cão treinado para uma sessão do que um modelo normal, entre aspas, não estou a falar do modelo topo, mas é bem mais caro. E o treinador chegou lá, disse-me onde é que eu quero, como é que eu quero, em que posição é que quero, mais a boca está aberta porque eu pedi mais ou menos naquela posição, tem ali a linguazinha de fora e tal, parece que está a cheirar mal os pés do seu dono que está ao lado, quando tirou os sapatos. E ele chegou lá, pega, como é que és a pata, faz o teste, põe tal, largou, o cão não mexe, leva com 2, 3, 4 flashadas, que foi rápido, também não pode ficar ali 1 hora, 2 horas, até porque a posição, enfim, é estática, aquilo não era muito complicado, e 10, 15 minutos faz o trabalho, ele chega ao fim, faz assim, o cão salta, põe-se ao lado dele sentado, ele saca 2 coisinhas do bolso, uns coisinhos para roer e para comer, senão ele fica ali quietinho, pum, está feito. Portanto, em meia hora ele entrou, fez a foto, saiu, foi-se embora, tudo impecável, mas é giro, porque é uma área difícil, é uma área técnica e às vezes tem estes segredos, estes pormenores. Este trabalho foi feito numa altura inicial ou já foi? Este foi logo dos primeiros, dos com mais, porque isto depois eram muppies de rua, aqueles que estão a passar nos rollovers e tal, e aquelas coisas. Este foi logo dos primeiros, sim, este foi logo dos primeiros, ainda muito fechado em estúdio. Eu gosto muito de trabalhar em estúdio, hoje não me viria a fazer isso, muito provavelmente, mas trabalhei metade da minha vida em estúdio. Gosto do estúdio por 2 coisas, em primeiro lugar porque tem ar-condicionado, que é muito bom. Em segundo lugar, eu já sabia que tinhas segundo lugar porque tem jolas. Tipo, não sou street photography com ar-condicionado às costas, não dá jeito. E com a cerveja no bolso também não fica cerveja no bolso também não, se bem que já há aquelas coisas que se põem as palhinhas e tal, dos ciclistas também dá. Mas gosto de trabalhar em estúdio e é muito difícil trabalhar em estúdio. Isto são objetos simples de fotografar, mas depois quando entras em garrafas, em latas, transparências, reflexos, tal, é um desafio técnico muito interessante. Tu trouxeste-nos outra imagem que é com a fotografia do. Vocês obrigaram-me a ir andar a desenterrar no meu arquivo lá para uns anos que já não me lembrava que existiam. Isso é tão bom. Que é de um carro. Sim, isso é a segunda, é aquela da Janssen. É a segunda, sim. Então, e várias. Muita coisa. Que nós, queijo fresco do continente, que não é queijo fresco, é fome. Nós já lá vamos que eu quero tocar nisso, porque tu introduziste isso com a conversa também da questão do cão. Destas 3 fotos que nós temos aqui, já sabemos a curiosidade do meio. Tens alguma coisa em relação à foto da esquerda? Não, a foto da esquerda é pós-produção pura e dura. Eu só fotografei a lata, atenção.
O resto foi a agência que fez. É um composito, portanto é uma foto de arquivo de mar, enfim. O iceberg é feito. Sim, o iceberg é 3D. Foi tudo feito em 3D, depois é um composito a partir do 3D para bitmap. E eu no fundo, eu recebo a coisa no início e eu tenho que fotografar a lata para caber ali naquele sítio exatamente, que é para eles não andarem a mexer muito mais, não é? Portanto, é uma questão técnica, tem a ver com o ângulo, com a iluminação, com as gotinhas, para parecer fresco e tal, para a luz parecer a mesma, a intensidade, duração, tudo isso, portanto, mas de resto é uma fotografia técnica. A do lado direito já é um bocadinho mais complicada, não pela Janssen, que é uma coisa simples, e eles queriam mesmo uma foto assim muito dura. O problema foi o carro, que conseguimos arranjar na própria Porsche um modelo de para, não me perguntes, mas era um Porschezito grande, não é daqueles pequeninos de coisa, não é um Porsche real, mas é um Porsche que eles têm à escala mesmo, para colocar nos stands e tal, absolutamente igual ao real, portanto foi um bocadinho mais fácil de fotografar e faz-se muitas vezes estas coisas, não é? Isto é mesmo assim. É que eu quando olhei para esta, sabendo que existem esses truques, porque é uma coisa que me apaixona, é a fotografia de produto e publicidade, era tentar perceber se efetivamente este carro que tens na fotografia é um carro real, porque eu sei que no Saint-Jorge eles punham lá um carro dentro. O Saint-Jorge consegue, um pequenino consegue-se meter lá dentro. E eu cheguei a fotografar carros em estúdio, inteiros. Um estúdio alugado, não era meu, não cabia, mas alugava estúdios para isso. Havia um mega estúdio ali em Alfragide durante muitos anos, que conseguiam ter um tiro lá dentro, inteirinho. Tinha uma porta lateral, entrava para um lado, saía pelo outro, entrava e saía à direita. Em cicloramas absolutamente gigantescos, e aí cheguei a fotografar carros. Não é propriamente a minha praia, enfim, não é o que eu mais gosto de fazer, mas e cheguei a fotografar carros, 4 ou 5 vezes fotografei carros. Eu confesso que adorava fazer parte de uma produção megalómana como isso. Aquilo não era megalómano. Por exemplo, a produção de comida é mais complicada e é mais cara. Muitas vezes é mais complicada e é mais cara. Em que sentido? Pela parte técnica? Porque tem muita gente envolvida. Ao contrário do que se pensa, não é só, enfim, pegar na comida e coisa. A comida tem que ser cozinhada de propósito para ser fotografada, porque há truques, há muitos truques. Peixe nunca sai branco, o peixe é amarelo. O peixe, para ficar branco, tem que ser cozido com lexívia, por exemplo, e com leite, para ter aquele aspecto branco. Se tu cozinhas um peixe o mais natural possível, nunca sai branco, sai sempre amarelado. Depois é preciso, comida é muito exigente, porque é preciso muito material. Lembro-me de uma vez, acho que nem sei se trouxe as campanhas do Continente, mas para fotografar uns filetes de pescada, eram tipo 80 quilos de filetes de pescada, numa arca congeladora no estúdio, para escolher o filete mais perfeito. E depois eram todos ultra congelados, eram limados com grosas, para ficarem com os cantos arredondados e bonitinhos e tal, antes de serem cozinhados. Portanto, tudo aquilo tem um modus operandi que é lento, normalmente pode envolver um cozinheiro e ou / food stylist também, que prepara especificamente a comida para A ou para B. Por exemplo, os camarões, aí não estão os de filetes de pescado, os camarões têm que ser todos cozidos com colorau, para ter aquela cor, não é para comer, não é para cegar. Agora ao fim vamos comer isto tudo, vais. Apanhava. Ainda morria, mas pronto. Portanto, há muita coisa por trás da fotografia de comida, os adereços, a iluminação. Não trouxe nada de gelados, mas trabalhei muitas vezes com gelados, que também nunca é gelado, é maçapão. A esmagadora maioria das vezes são mock-ups, são coisas construídas para serem fotografadas. Com um gelado não aguenta 15 minutos debaixo de luzes, começa a derreter, não dá. Às vezes nenhum, às vezes nenhum, mas pronto, aquilo não aguenta, não é? Portanto, aquilo para aguentar, para estar ali, principalmente quando são sets com mais do que uma coisa, gelados e outra coisa, se calhar a outra coisa aguenta, se o gelado não se aguenta, não é? Isto é mesmo assim, portanto, há truques e enfim, não são truques, são estratégias, são ferramentas, são técnicas que se utilizam para que se consiga fazer. Foi das áreas que me deu mais prazer. E posso-te contar porque é verdade. Foi a área que me fez sair da publicidade. Foi a comida em particular. Foi a que me fez querer sair da publicidade. Eu ia te perguntar se tinhas algum episódio que tu tenhas visto um truque que tenhas achado não repugnante no sentido de. Não é truque. Eu, no fim, quando decidi abandonar a publicidade, tinha um enorme cliente, um hipermercado, tinha 2, não estou a dizer que é o Continente, podia ser outro, em que fazia aqueles folhetos semanais dos hipermercados. E aquilo é muito trabalho. São todas as semanas 300, 400 fotos. E fazia toda a parte,
que tinha a valência da comida, fazia desde a parte dos still life, da garrafa, não interessa, do pacote de leite, até para recorte simples, até comida. E já andava um bocadinho saturado da parte da publicidade, a verdade é essa. Nunca mais me esqueço, isto foi numa sexta-feira, já ao final da tarde era suposto quem lá ia levar os produtos, deixar os produtos para serem fotografados, e havia um produto em particular dos frescos, que é aquele que põe-se alfacezinha só, não é cozinhar, e depois põe-se uma perna de frango fresca em cima, só com um bocadinho de tomate e tal, uma coisa simples só para mostrar no folheto. E lembro-me, porque eu tinha as referências do folheto e o que lá ia entrar, que apareceu lá, uma das referências era a perna de borrego, que é normal, uma perna de borrego. E os tipos que lá foram levar começam a descarregar, e vejo um gajo com um borrego inteiro às costas, um daquelas coisas brancas, sabes? Gigante, um borrego inteiro às costas, e chega lá, pum, lá para cima da bancada, borrego. Eu não tenho aqui nenhum borrego para fotografar, tenho uma perna. Se não é connosco, nós só carregamos, e vai-se embora. Eram 7, 8 da noite, já ao final de tarde, que ele tinha que ser entregue no sábado, porque os folhetos depois têm que ir para recorte, para isto, para não sei o que, para entrar o folheto na terça-feira, isto é tudo a correr, publicidade é mesmo assim, e tentar telefonar para o cliente, falar com o cliente nada, cliente sim, cliente não, lá me atendeu perto das 9, fui fazendo o resto 9, 10 da noite, já não me recordo, já estava muito cansado, era muito tarde, e lá consegui falar com o cliente, passou-se qualquer coisa, Ricardo, vais ter que cortar a perna ao borrego. Eu nunca tirei um curso de talhante, nem o que quer que seja, portanto, um borrego inteiro, mas uma coisa que vocês não estão a ver o filme, não é? Um borrego inteiro, fechado, inteiro, com cabeça, troncos, membro, tudo, com tudo o que tem direito, não é? Ali em cima da coisa e fotografar uma coisa. Ainda comecei por pegar num tico-tico, sabes o que é um tico-tico? Sei. É o que tinha no estúdio, não tenho propriamente. Novas técnicas de talhante. Cortar com um tico-tico ou com uma motosserra. Para cortar o pescoço, para tirar a parte do pescoço primeiro, aquilo não deita sangue, já depois de mortos eles não deitam sangue, mas enfim, aquilo não é propriamente muito agradável. Depois com uma faca a tentar tirar a parte da perna, claro que não conseguia, a questão não está aí, nem devia ter tentado, mas isso é outra história. E obviamente que aquilo correu muito mal e não consegui fazer, disse ao cliente, assim não pode ser, o cliente não levou a mal, ele percebe. Mas aquele foi o momento em que eu percebi que chega, se calhar está na altura de começar a fazer outra coisa. E nessa altura já estava na Super Fotoprática, atenção. Já estava há praticamente 6, 8 meses, não me recordo bem, na Super Fotoprática como colaborador da parte digital. Porque eu era das pessoas que mais cedo comecei com o digital em Portugal e que mais sabia sobre o assunto e comecei a escrever muito cedo sobre o digital. Câmaras, fazer reviews, e artigos técnicos, enfim. De Photoshop e destas coisas. Efetivamente tornou-se uma vantagem começar mais cedo. Sim, naquele caso sim, e como eu estava muito cansado já da publicidade, fiz ali um ano de rollout entre abandonar a publicidade e... desculpa, isto é daquelas coisas que os meninos lá dentro adoram. Abandonar a publicidade e fui passando os meus principais clientes para amigos meus, fotógrafos, porque mais do que o meu trabalho que me interessava era o cliente e servi-los. E depois assumi a direção da Super Fotoprática, estive lá ainda quase praticamente 2 anos, foi um extraordinário desafio e depois o mundo da fotografia digital veio a seguir, isso é a história que se segue, já é outra coisa. Antes disso, a fotografia, nós já falámos sobre ela, da questão do cão. Sim. Deixou-me curioso porque tu tinhas-me dito que aquela campanha ou aquela foto em específico teria uma história por trás. Qual delas? Esta não é do cão, a história é do lado direito. É okay. Do Tarzan. Do Tarzan, do teleférico. Isto foi. Na altura estava a trabalhar para uma agência de publicidade, isto é um trabalho feito para uma agência de publicidade, que tinha como cliente o Zoo de Lisboa. Aliás, a foto do lado esquerdo também é em Zoo. A do lado esquerdo foi feita com a mesma câmara de 5 milhões de pixels. Do lado esquerdo, e aqueles são mupis de rua, ok? São os dois golfinhos. E a do lado direito é uma história bastante engraçada, porque portanto, estava-se a fazer uma produção para a inauguração do teleférico do Zoo. Estava-se ao mesmo tempo a fotografar e a filmar. Estava-se a fazer a produção inteira, a fazer a parte da filmagem e a fazer a parte da fotografia. A minha parte, apesar de tudo, era mais simples, mas aquilo correu tudo mal naquele dia. De uma ponta à outra, nada podia ter corrido pior. Modelos contratados, com o look and feel dele do Tarzan, ela de Jane, enfim, o chimpanzé que é do próprio
jardim zoológico, estava lá o tratador ao lado dele. Também já não havia budget para um chimpanzé treinado. Não, este é de lá. Mas eles com os tratadores fazem o que eles querem, não é? E o tratador está em baixo, não se vê, está muito perto dele, para estar sempre próximo, não é? Naturalmente, e para o controlar e para o acalmar. Mas lembro-me perfeitamente que chegámos lá muito cedo, 4 e tal, 5 da manhã, para preparar, principalmente por causa da filmagem, tudo que é cabeças, luzes, geradores, câmaras, tripés, ação, aquela coisa que nós sabemos, não é? Que ele demora muito mais tempo. A minha parte mais tranquila, apesar de tudo, se bem que eu fui com a equipe toda, montar tudo, preparar tudo, escolher o set, já se tinha feito reparagem 2 dias antes e fotografado e filmado só para saber a altura do sol e a zona e a que horas e aquilo tudo. Tarzan com gripe nesse dia não apareceu. O modelo contratado, com toda a gente lá, não aparece. Estava com gripe, estava de cama, não conseguia vir. Este rapaz que está aqui, não sei o nome, peço desculpa, estava a trabalhar nas obras do zoo. Nós, à última hora, tem que se arranjar um Tarzan. Toca a correr aquilo tudo para ver se via alguém que desse. Este rapaz não é modelo profissional. Falou-se com ele, disseram, olha, aconteceu isto, queres tu receber o cachê dele? Ficou todo contente, naturalmente. Passa para maquilhador, para cabeleireiro, tal. Isto era um tipo que estava lá a trabalhar nas obras, porque havia grandes obras na altura no zoo, foi na altura da inauguração do teleférico, houve ali grandes mudanças estruturais. Estava lá, foi-se buscar, tal, tudo bem, começa-se, como eles estavam a filmar e a fotografar ao mesmo tempo, e para o filme, estás a ver lá em cima o ha, ele tinha que fazer aquele, não vou fazer aqui um grito grande, já dei um morro há bocado no microfone, senão lá dentro matam. Mas por favor, tenta reproduzir. Não, mas é que ele começa e sempre que ele berrava, o macaco levantava a mão direita e dava-lhe um chapadão ao modelo. Portanto, sempre que o Tarzan, coitado que ele estava a fazer o trabalho dele, não é? Sempre que o Tarzan, isto foi só 2 ou 3 takes, percebeu-se que sempre que o gajo começava a berrar, o chimpanzé levantava a mão, não aquela que está agarrada na coisa, a outra do lado direito e trumba no gajo logo. E percebeu-se muito rapidamente que aquilo não ia dar. Portanto, o que se fez é aquilo que se faz normalmente, fez-se o A em pós-produção, não é? Portanto, ele está ali a fingir que está a berrar, mas não está a berrar coisíssima nenhuma, está calado, porque senão não dava mesmo para fazer. E a coisa até foi relativamente simples, mas aquilo foi giro, ver o rapaz, coitado, que estava nas obras a levar 2 ou 3 estaladões, que ajudou-nos e de que maneira, diga-se passagem. E o macaco ainda até porque tem um físico fantástico e que tem um look próximo do Tarzan que nós queríamos, e ainda levar 2 ou 3 chapadões valentes sempre que mandava o berro. Portanto, obviamente que berrou sem berrar, calou-se e depois em estúdio gravou-se o ah em pós-produção, não é? Obviamente, e montou-se, porque senão de cada vez que ele berrava levava um chapadão e tinha que se começar tudo de novo. Depois havia ali uma zona que ele tinha que descer, o teleférico depois estava em andamento para a parte do vídeo, da filmagem, e que ele berrava outra vez, portanto aquilo não dava. Eu pensava ele estar sistematicamente a levar chapadão. Não, ia parar, ia andar para trás e não sei o quê, portanto aquilo era muito complicado. E houve ali coisas que tinham charriots, coisas grandes, portanto aquilo montar e desmontar era muito complicado, portanto resolveu-se, calou-se tudo, portanto acabou, a coisa acabou por correr bem, mas há histórias giras e há coisas giras que nós passamos e que é aquilo que eu costumo dizer, quando tudo corre mal uma pessoa tem que... Tens que ver o lado bom da vida. Tem que se arranjar forma, tem que se arranjar maneira, isto é mesmo assim. Nunca ele pensou quando se levantou de manhã para ir trabalhar que ele vai chapadas de macacos e ganhar um cachê. De um chimpanzé, nós chamamos macacos que eles são muito esquisitos nisso. Ok, os macacos ou os tratadores? Os tratadores. Pronto. Mas pronto, são, enfim, histórias como outras quaisquer que existem às toneladas, com toda a gente. Terminando a história da publicidade com este episódio fantástico, tu passas para a questão do jornalismo, passas para a questão das revistas e a questão editorial. Tu começas pela super fotoprática. Qual é a diferença? Porque eu, por exemplo, nunca toquei na super fotoprática, mas o mundo da fotografia digital tem lá um molho de revistas. Eu também já vou tocar aqui em opiniões que fui lendo e vendo sobre a revista, mas o que é que difere estas duas revistas? A Super Fotoprática era uma revista, apesar de tudo, muito tradicional e conservadora. Aliás, o eu começar a entrar, a Super Fotoprática pertence a um grupo espanhol e tinha a respectiva congénere em Espanha, a mesma revista em Espanha, era líder em Espanha, a Super Fotoprática era a revista líder de fotografia em Espanha. E obviamente abriram uma sucursal em Portugal, a editora, e várias revistas de Espanha vieram para cá, nomeadamente esta, e lembro-me que era de tal forma conservador e olhava para o meio de tal forma fechado que
eu comecei a escrever, como te disse, artigos digital, muito orientados para a fotografia digital, na edição portuguesa, praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, antes de em Espanha sequer tocarem nesse assunto, e foi absolutamente contra a vontade deles em Espanha. Houve ali uma guerra, mas o diretor cá disse não, é isto que tem que ser, isto é o futuro, temos que começar. Portanto, fomos nós primeiros cá, lá, começámos a falar no assunto, e foi, na altura, houve guerras complicadas de gerir internamente no grupo, nós íamos contra, enfim, a vontade, entre aspas, da casa-mãe. Tinha meios muito parcos, muito curtos, como tudo que é jornalismo especializado em Portugal, mesmo na altura que havia outros meios, sempre foram parcos, não é um jornal de grande tiragem, se bem que, em alguns casos, o mundo da fotografia digital, no seu pico, chegou a vender 14 mil, em banca, 14, 15 mil. Há jornais que não tiram isso, atenção. Portanto, foi um sucesso editorial significativo. O mundo da fotografia digital é um desafio completamente diferente. É começar algo a partir de uma folha em branco, literalmente em branco. Tu estiveste no projeto desde o momento zero? Não, eu comecei a trabalhar no mundo da fotografia digital em dezembro, e a primeira edição que saiu para as bancas foi a de junho, que sai em maio, no final de maio, não interessa. Neste caso, junho. Portanto, foram praticamente 6 meses a trabalhar, a construir um projeto de raiz, do zero. Com alguns conteúdos adaptados de uma revista inglesa, a Digital Camera Magazine, porque os conteúdos técnicos são muito caros de produzir, os making-offs e tal, é muito caro. Portanto, nós temos um brand português, este era o nosso brand, não era uma tradução de uma revista estrangeira, nada disso, o produto era nosso, tanto que tinha muitas coisas que eles não tinham, muitas mesmo. Só que íamos comprar os artigos técnicos mais práticos, eram normalmente adquiridos em essa revista inglesa, depois traduzia-se, adaptava-se, havia muita adaptação, apesar de tudo foi muito bem adaptado essa parte, e foi um extraordinário sucesso. Também estava num grupo sólido, as pessoas sabiam o que faziam lá, teve um bom início de um ponto de vista de marketing, que também ajudou. E lembro-me quando saí da Super Fotoprática, não sei o número de cor neste momento, mas era capaz de vender 5, 6 mil exemplares, e nós no primeiro número do mundo vendemos 12 mil ou 13 mil logo. Portanto, os primeiros anos foram anos muito fortes, foram anos muito bons para nós, não nos podemos queixar. Havia publicidade, na altura havia anunciantes, havia sponsors, havia tudo e mais alguma coisa, havia dinheiro, havia meios, portanto havia dinheiro. A equipa era muito boa, foi um projeto muito interessante, muito exigente no início. Eu lembro-me que antes do fecho da primeira edição, não a zero, mas a primeira edição, a sério, desta, eu acho que não fui a casa durante 5 dias seguidos, que dormi na editora. Era parar um bocado, dormir um bocado, portanto se dormir de vez em quando, não é? Sim, cheguei a cheirar mal nessa altura, mas não é algo que me orgulho, mas tem que ser às vezes. E de facto, quando se fecha o primeiro número, é um bebé que está nas mãos, não é uma coisinha, foi criada por nós, ali, por mim não, por muita gente, atenção. Nós falamos em mim porque era o diretor, mas há muita gente a trabalhar por trás, não é? Isto não sou só eu, há muita gente a trabalhar por trás de qualquer projeto. Não, há muita gente. Há muita gente. Sempre a cara do projeto nesse aspecto. E na altura a cara era mais bonita, diga-se de passagem, não estava tão careca e tal. Não tinhas borbulhas e tal. Exatamente. Mas sim, foi um projeto extraordinariamente interessante. Depois estive lá bastante tempo. O Joel Santos acabou por ser escolhido por mim para me substituir na direção da própria revista, porque eu depois subi a coordenadora editorial da editora, onde estive lá ainda praticamente 2 anos, 1 ano e tal, e depois fritei. Era muito trabalho. O próprio médico disse-me, foi mesmo, é verdade, não estou a brincar, isto não é giro de se dizer, mas fritei completamente, muito trabalho. Lembro-me que no último ano da Goody, onde lá estive, dos 365 dias do ano, tive 280 e tal fora do país. Era daquela coisa que uma pessoa nunca desfaz a mala. Quando chega é só abrir, tirar meia dúzia de coisas, pôr outra meia dúzia de coisas e seguir para a próxima. E foi muito esgotante, muito complicado. E aí resolvi mudar outra vez, porque não sou muda quando acha que deve mudar. Tive vários anos no jornalismo, chegaram e passei para outra. Isto é mesmo assim. Eu gostava uma evolução natural. Gostava de tocar aqui só num ponto, porque eu acompanhei a revista ainda durante algum tempo. Sim. E entretanto, eu acho que é de referência haver uma revista, um suporte escrito sobre a área que nós gostamos.
neste caso a fotografia. Mas começou a surgir muito, principalmente redes sociais, fóruns, coisas que um puto de 16 anos começa a ler. A questão de haver a reclamação por parte dos leitores, eu não sei se sentiste isto, de que havia já muitos artigos que já não eram genuínos, já eram traduzidos, adaptados dessa tal revista. Eu, na fase em que lá estive, enquanto diretor, a coisa funcionou bastante bem, eram muito adaptados, aqueles que eram adquiridos, mas havia muita coisa feita em Portugal e toda a parte de ligação com os leitores era feita cá. Para o final, sim, era muito mais tradução pura e dura, e com menos adaptação, com menos contexto nacional. Mas isso tem a ver com os meios, na altura também já não havia muito dinheiro, aliás a revista fechou o ano passado, como sabes, não é? Aliás, eu ia te perguntar se achavas que era isso que tinha morto a revista. O que aconteceu com o mundo da fotografia digital, no final chamava só o mundo da fotografia, finalmente eu sempre fui contra o nome o mundo da fotografia digital, que eu acho que não existe fotografia digital, existe fotografia. Começou por ser filme, hoje é um sensor, amanhã será outra coisa. Portanto, o médium em si, enfim, o suporte pode variar. O que me interessa é o médium em si e aquilo que nós falamos aqui, que é a nossa paixão, que é a imagem, que é a fotografia. O que eu acho é que no final já não havia meios. Quando digo meios, já não havia anunciantes, já não havia publicidade, já não havia... Isto é mesmo assim. E repara, aquilo que se passou com o mundo da fotografia digital passou-se com toneladas de outras revistas e edições por todo o país e em todo o lado. Deixa de haver suporte financeiro para um projeto. O projeto tem que viver com menos. Não seria benéfico ela passar para um suporte digital? Poderia ser. A questão é, em primeiro lugar, nós sempre tivemos um problema em Portugal, é que nós sabemos falar muito bem inglês. Isto, por incrível que pareça, é um problema para nós. Por exemplo, em Espanha, e sim, a Espanha é muito maior, atenção, mas em Espanha é praticamente inexistente o consumo de conteúdos em inglês. Praticamente inexistentes. Os espanhóis falam muito mal e percebem muito mal o inglês. Nós, em Portugal, tradicionalmente, sempre, que eu saiba, tu andas na rua, qualquer pessoa, mal ou bem, percebe e fala o inglês. E isto, para nós, é uma desvantagem competitiva para os portugueses. Porque quem consome em língua inglesa tem, e vamos ser absolutamente honestos, estava-te a dizer, nós no Senjor agora estamos a fazer um esforço significativo com os MOOCs, muita coisa gravada em estúdio, uma coisa bem feita, produzida, e é preciso um nível de investimento, não é pessoal, equipamento, isto, aquilo, dinheiro, que é significativo, atenção. E de um ponto de vista de escala, e este é o nosso problema, Portugal, língua portuguesa de Portugal, porque o Brasil é um mercado interessante também, a língua não é rigorosamente igual. Português de Portugal é um mercado muito curto, muito curto. E o nível de investimento que seja necessário ter para ter um projeto com determinados pressupostos e qualidade visível por parte daquilo que é o exterior, é um projeto caro e esse projeto normalmente não se paga. Esta é que é a questão. E por isso é que é muito complicado em Português de Portugal teres um projeto muito focado para cá. E repara, eu estou particularmente à vontade para falar sobre isso. Porquê? Porque quando fechou o mundo da fotografia, no ano passado, eu e mais 2 pessoas tivemos muito tempo a fazer contas. Como eu costumo dizer, contas de sumir na altura. Muito tempo, vai, não vai, é agora que vamos. E se tu fizeres uma coisa que se chama, enfim, nem que seja breve, nem que seja simples, um estudo de viabilidade económica ou financeira, tu percebes que com determinado nível de empenho, porque as nossas horas são investimento, atenção, isto é trabalho, isto não é para passear, não é? Com determinado nível de investimento, o retorno expectável seria muito complicado de se pagar a si próprio, entre aspas. Já não digo, porque as 3 pessoas que estavam em questão têm atividade própria, têm o seu rendimento, eu não queria viver a partir daquilo, em princípio, pelo menos no início, mas seria praticamente impossível rentabilizar o projeto. Porquê? Porque já existe muita outra coisa também. E repara, tu sabes disso, nós estamos a falar à vontade, vocês estão a começar com este projeto, temporada 0, temporada 1, temporada 2, tal, estão a pensar no futuro, como é que podem rentabilizar, puxar mais pessoas. A questão é, tu não vais ter um canal, a não ser que seja outro tipo de canal, não este, tu não vais ter um canal com 50 mil subscritores ou 100 mil subscritores, não vais, porque é uma área muito técnica, muito especializada, muito de nicho e é uma área em português de Portugal. Sim, podes ir buscar pessoas a Angola, Moçambique, que vão ver também, Angola, Moçambique, os Palopes, o que quer que seja, Brasil eventualmente, mas o Brasil é muito forte em conteúdos multimédia, muito forte.
Alguns dos principais podcasts e canais do YouTube estão no Brasil mesmo hoje. Eles são muito fortes, mesmo. E são bons a fazer aquilo, a verdade é essa. Não estou a discutir a qualidade do conteúdo, se é para crianças, se é para... Não é isso. Estou a falar como a coisa é feita. Conteúdo com que meios, olhando para aquilo com olhos de ver, como é que eles produzem aquilo, como é que fazem aquilo e como é que chega ao consumidor final, seja ele qual for e seja ele qual for o conteúdo. E aquilo é muitíssimo bem feito. E repara, é sempre complicado, era isso que estávamos a conversar ali antes, é sempre complicado, isto vai demorar tempo. Em Portugal, o que eu acho, e eu dei-te a minha opinião honesta, é que não interessa ter muitos, interessa ter bons. Porque a escala nunca será grande, portanto, muitos nunca irás ter. Isto é mesmo assim, nunca terás dezenas de milhares ou centenas de milhares, a não ser que sejas um dos bloggers ou dos youtubers aí, não vou dizer os nomes, obviamente, não me interessa sequer entrar por aí. Que vivem em casas todos juntos e tal, que de facto podem chegar a esses números porque é uma faixa, enfim, relativamente extensa de pessoas que podem consumir, nomeadamente jovens, não é? Que é para onde vocês não estão virados, com toda a certeza. A questão não está aí, não é para os Sim, miúdos com 12 anos. Não, claro, é por isso que eu a estou não a dizer. ser que sejam miúdos com 12 anos. E pais ricos. Claro. Pronto, ok. Compraram equipamento e não se importam de começar a fotografar com 12 anos. Exatamente. Mas por isso é que é complicado, portanto, e é isto. Repara, foi um projeto na altura, analisámos e decidimos não avançar. Não faria sentido. Eu tenho pena que tenha sido um projeto que tenha acabado por fechar, porque muita gente... Eu também. Mim custou-me muito. Fui eu que o fundei, portanto criei, aquilo custou-me particularmente, mas isto é mesmo assim. Vocês acabaram por criar uma coisa que acabou por ser um ícone, se calhar, na vida de muitos de nós, porque aquela ansiedade de sair o próximo número para podermos ir ver, e aqueles discos que havia que tinham tutoriais ou tinham... Sim. Aquilo dava uma trabalhar a produzir que não tem nada. Aquilo era feito em Espanha. Mas só o facto de tu veres qualquer um de nós comprar a revista, olhar para o CD, brilhar os olhos, ires-te sentar se calhar 2 horas a ler, que se calhar hoje é uma coisa impensável para os jovens. Sim, eu gosto, mas eu sou velho nestas coisas, eu gosto do formato de papel, gosto muito. Já somos dois. Gosto muito, eu por exemplo detesto PDFs e books e não me é confortável, eu gosto do tato. Para mim a fotografia, foi muito disso que me trouxe para a fotografia, por isso é que eu ainda hoje imprimo muito. E tenho felizmente a possibilidade de imprimir em casa, dentro da minha casa, com uma extraordinária impressora de grande formato, médio formato, portanto uma coisa grande. Eu gosto de imprimir porque eu gosto do tato, do sensorial. Acho que a fotografia tem muito de sensorial e apesar de tudo o vidro, os ecrãs tornam o processo de fruição um bocadinho mais distante, um bocadinho mais frio e um bocadinho mais ascético, se me entendes o termo, enfim, às vezes. Mas sim, eu gosto do papel e como tal aquilo custou muito fechar, mas percebi que tinha que fechar, porque quando não dá dinheiro, e isto é a minha recomendação para qualquer pessoa que esteja na fotografia ou em qualquer outra, e eu felizmente ou infelizmente dou aulas disso no Senjor, se percebem que uma atividade não é rentável e que não dá dinheiro, fechem o mais rápido possível. Não tentem, não vale a pena, porque a única coisa que estão a fazer é juntar problemas mais para a frente. E não há mal nenhum em perceber-se que não é rentável. Não há mal nenhum. Atenção. Como eu costumo dizer, o caminho para o sucesso de uma empresa é antes de ter falido outra. Porque se aprende, é um processo de aprendizagem, isto é mesmo assim. Por exemplo, no mercado americano é muito comum os grandes gestores apresentarem no seu currículo as empresas que levaram à falência. Eu não estou a brincar. Está no currículo. Não há mal nenhum, desde que se assuma que aquilo aconteceu por algum motivo. E que os levou a crescer, e a crescer noutro sentido, e a ter outro percurso. Portanto, não é nisso a sociedade, enfim, oriental e a sociedade ocidental são muitíssimo diferentes. No Japão é completamente impossível. Se alguém leva uma empresa à falência, mata-se do último andar do rooftop. Portanto, não há a mínima hipótese. Isso é outra história, mas de facto não há mal nenhum. Portanto, isto é mesmo assim. E chegou ao seu fim. Aquilo que era aquele projeto chegou ao seu tempo útil. Portanto, eu adoro estas pessoas que escrevem minutos nos ecrãs, como se eles pensassem que isto ia durar 1 hora. Quem é que lhes disse isso? Não sei, mas estão enganados porque a conversa está fantástica. E sabem o que é que isto se chama? Ele estava a cortar o pio. Não, atenção, até porque eu vou lançar aqui ainda outro. Eu sei que isto tem tempos. Por acaso isto até nem tem muito tempo. Nós temos isto definido para uma janela temporal. Inês, pede um hambúrguer.
Nós perdemos um bocadinho a conversar porque eu tenho muita coisa para te perguntar, tenho muita ânsia em saber muita coisa de ti que não consegui saber na formação e é por aí que eu vou tocar. Tu queimaste os pirulitos quando estavas na editora? Não, mas é de trabalho, foi só trabalho puro e duro. É muito trabalho. E quando há muito trabalho. E é nessa altura que tu passas para a área formativa? Ou Não, tu nessa não, altura não. já tu. Não. Eu comecei a dar aulas há 24, 25 anos atrás, logo muito desde o início. Por uma simples razão. Não que eu na altura, com essa idade, soubesse nem um milésimo do que sei hoje ou que tivesse tanto para ensinar, não. Mas percebi muito cedo que o conhecimento, para nós, só para nós, tem um nome muito claro, chama-se narcisismo, não serve para nada. Olhar para o umbigo é a coisa mais feia do mundo. E eu sou criador intelectual e o ato último e superior da criação intelectual é a partilha. Isto é mesmo assim. Tu fotografas para mostrar, não fotografas para guardar em casa e para ninguém ver nunca na vida. Quer dizer, as fotos desfocadas da Inês, se calhar eram... Ok, vamos deixar isso para. Mas repara, da mesma forma, e repara que eu tive a sorte de poder tirar alguma formação fora, ter tido formação de ponta, isso tem que ser passado para cá para toda a gente o mais rápido possível. O conhecimento é o melhor e o maior dos nossos bens. Isto é mesmo assim. Só assim é que nós evoluímos. Dizer, eu sei muito, mas vou guardar para mim só para eu saber e ser o melhor. Não, eu quero que toda a gente saiba. Mesmo o jornalismo tem muito disso. Passar, dar a conhecer, saber o que existe, como se faz, de que forma. E eu acho que isso é absolutamente essencial. Por isso eu comecei há muitos anos a dar formação. Dentro do que sabia, dentro do que podia. Isto é mesmo assim. E passei por muitas escolas, dei formação em muitas escolas e estou, enfim, não os vou referir todas, nunca mais acabam, Oficina da Imagem, enfim, IAD, EPAD, e hoje estou, há muitos anos, como sabes, no Senjor. E cheguei, como eu costumo dizer, à minha casa feliz. Estou ali como se estivesse em casa. E tenho interlocutores que me entendem e que me acompanham. E gosto muito, não é demasiado grande, não é demasiado pequeno, tem bons meios, tem profissionais excepcionais, como sabes, meus colegas, e estou muito vocacionado neste momento para continuar aí. Estou também, este ano comecei na Val do Rio. Eu prometi a mim mesmo, eu tive 3 anos como coordenador de um curso técnico profissional de fotografia, na EPAD, 10º, 11º e 12º, e quando saí da EPAD e me dediquei, na altura prometi mesmo não voltar. Dar aulas ao secundário é uma coisa muito complicada, mesmo em cursos técnicos profissionais, já não estou a falar, enfim, de cursos regulares. Entretanto a dor já me passou e o ano passado resolvi aceitar um convite da Val do Rio, que é uma escola técnica profissional ali do Eiras, nestas áreas também, no caso do curso de produção multimédia, para voltar a lecionar. No ano passado foi só uma experiência ali do módulo curto, salvo seja, e agora este ano é mesmo para... Arrancas a sério. Sim, portanto, neste momento estou muito orientado para a formação e para a consultoria, projetos de consultoria que vão surgindo quando os clientes precisam de ajuda, aqui ou ali. Estou 100% disponível, isto é mesmo assim. Vou só deixar um alerta para as pessoas lá em casa que nos estiverem a ouvir e a ver. O Senjor faz parte de um programa que se chama Vida Ativa e foi onde eu conheci o Ricardo, o Flávio, o António Pedro Santos. É um projeto que vos deixa, estando desempregados, vocês poderem usufruir de um curso no Senjor. Ou seja, na minha altura vocês não pagavam o curso. Sim, continua igual. Sim, tem o programa regular e tem o programa Vida Ativa. Vida Ativa. Portanto, se estiveres desempregado, não pagas nada. Portanto, não pagam o curso. É uma hipótese, e ainda vos ajudou com o passo de transportes. É uma hipótese para quem esteja lá em casa, ou vir a ver, possa vir a realizar não digo um sonho, mas talvez reavivar uma paixão da fotografia, do vídeo, da rádio. Por acaso acho que a Vida Ativa não tem rádio. Acho que é só fotografia e vídeo. Só se eles alterar o programa. Não sei, mas eu acho que estavam todas as áreas cobertas, mas também não te quero garantir, porque não é a minha área. Mas de qualquer das formas, a questão é, vocês podem não pagar o curso, e na Vida Ativa a diferença que tem é que pagam-vos o passe. Sim. E não sendo Vida Ativa, não pagam o curso, sim, mas pagam o passe. Sim.
Não deixem as vossas vontades ou os vossos sonhos na caixinha. O Centro de Formação para Jornalistas, o Senjor, dá-vos essa hipótese, vão, arrisquem, conheçam pessoas como o Ricardo, porque o Ricardo diz que não gosta de computadores, mas foi uma pessoa que me obrigou a estar sentada em frente a um ecrã que me explicou que um pixel pode servir para ampliações gigantes. Não, isso é mentira, um pixel não dá para isso. Tu percebeste a mensagem? Sim. Aqueles 53 minutos são reais? Não, já vai se calhar nos tá 60. Okay. E vale a pena. É um curso, por exemplo, que eu gostei de fazer contigo, ainda para mais porque fomos fotografar um sítio que foi o Museu de Arte, o Museu Nacional de Arte Antiga. É extraordinário local. Deixou-nos que nem cães à solta lá no meio e fotografiem aquilo que quiserem, porque depois vão ter que as pós-produzir em sala. E abriste a forma como tu deste a formação, abriu aqui a ideia para outras coisas, e eu gosto bastante de perceber que... Viste? Ele está atento. Eu gosto de perceber que tu gostas de passar essa informação, mas acho que nem toda a gente, se calhar em início de carreira, deverá fazer todas as formações que existem. Não, claro que não. Deve haver espaço, se calhar, para aquela questão de não falir empresas, não é? Mas da tentativa e erro. Sim, quando é que achas também. que é uma altura em que ok, faz sentido agora ir fazer uma formação se calhar um bocadinho mais avançada? Repara, depende do que tu tens e daquilo que queres. O que eu queria há 30 anos atrás é diferente do que eu quero hoje. Há 30 anos atrás eu não tinha 3 filhos, hoje tenho 3 filhos, são coisas diferentes. Não, é verdade, o cuidado que tem que se ter, as decisões que se tomam, aquilo que se quer ou que não se quer. Eu neste momento não quero por mim, quero por eles. Isto é mesmo assim. Nunca vou desistir de fazer aquilo que gosto, a questão não está aí, mas não posso tomar as mesmas decisões que tomaria há 30 anos atrás que tomo hoje. Eu há 30 anos atrás, e para quem está a começar, há 30 anos atrás eu sentia que era incapaz de viver sem aquilo. E aí sim tem que se arriscar mesmo, e deve-se arriscar. Deve-se arriscar, na minha opinião, e o curso de fotojornalismo e direitos de autor do Senjor, nós falamos muito disso, falamos muito de carreira e de estratégia. Deve-se arriscar com pés e cabeça. Eu tenho eu acho que nós, criadores intelectuais, temos um problema de base, que é achar que por sermos criativos e artistas não temos que perceber nada de gestão. Tem que perceber mais de gestão do que os outros. Esta é que é a questão. E muito provavelmente eu estou aqui há 30 anos porque dou tanta atenção à componente de gestão da minha atividade e do meu negócio como à componente criativa e artística. Porque uma não vai conseguir viver sem a outra. E repara, eu conheço extraordinários fotógrafos, e não há mal nenhum. Eu creio que o António Pedro ontem referia isso também. António Pedro Santos. Conheço extraordinários fotógrafos que não são fotógrafos hoje. Eu, quando digo extraordinários, eles de olhos fechados sabem mais do que eu de olhos abertos. Cuidado. E conheço fotógrafos, enfim, não tão extraordinários, que estão no mercado há 20 e 30 anos. Ok? Este olhar com atenção para aquilo que são, eu pasmo quando vejo pessoas 2 anos depois, porque saiu a Mark IV ou a Mark V ou a Mark VI, tenho que trocar de câmara. Não tenho. Lembro-me que a primeira câmara, olha aquela de 5 milhões de pixels, aquilo durou. Houve uma altura, sabes, a fita cola preta das obras, aquela que se põe coisas muito duras, aquela fita isoladora, muita coisa. O slot da bateria já só fechava com aquilo, portanto, sempre que eu tirava a bateria tinha que tirar a fita, aquilo já não fechava, mas quando entrava tinha que fechar com a fita, e enquanto aquilo deu e fazia o que eu queria, não troquei. Andei com aquilo anos e anos a fios. Aliás, eu confidencio que há 2 anos tomei uma decisão estratégica no Senjor, troquei o meu equipamento todo, praticamente todo. Quando digo equipamento enfim, isto, câmaras, tal. Porquê? Porque eu tinha vergonha. Eu já sentia vergonha no Senjor. Toda a gente tinha câmaras melhores que eu. Toda a gente tinha equipamento melhor que eu. Eu andava com a Wacom, sabes, aquela pequenina, a cinzenta, que era um modelo, recordo-me, no ano passado, felizmente caiu, por acaso, não foi de propósito, podia ter deixado cair de propósito, mas não foi o caso. Felizmente caiu ao chão e caiu de ponta e partiu, tive que comprar outra, também pequenina, tenho a grande no estúdio, enfim, a Pro, mas aquela é a que anda comigo, é o meu rato, entre aspas, anda comigo para todo lado. Felizmente caiu, eu tive que trocar junto com outras coisas, porque aquela tinha 12 anos. Toda a gente tinha equipamento mais recente do que eu, melhor do que eu. Agora, eu sou formador, tenho que ter cuidado com certas coisas, e se bem que eu explico que não é preciso, e que se aquilo funciona e que dá para o que querem, não têm que investir,
cheguei a uma altura em que disse, bom, agora vai ter mesmo que ser. E faz parte do investimento da minha atividade também, isto é mesmo assim. Mas é preciso estarem atentos a estas questões da gestão da atividade, como é que vai funcionar, durante quanto tempo, o que é a amortização do equipamento, durante quanto tempo é que vai ter que ser feito, não gastem dinheiro demais. Eu lembro-me perfeitamente quando comecei a trabalhar em estúdio, tinha 2 cabeças, 4 refletores e difusores, mas nada. E como eu costumo dizer, sabes fotografar com uma cabeça ou com 2, sabes fotografar tudo. Por ter 8 ou 9 ou 10 é fácil. O problema é quando tens uma e mais 2 ou 3 refletores e tens de começar a rascar. E isso aprende-se muito. E deve-se começar com pouco, deve-se começar devagar. Por exemplo, na área do fotojornalismo é mais barato, obviamente, precisas de um bom kit de equipamento, mas não passa muito daquilo. Vais para a publicidade, cuidado com os investimentos, são de outro género e de outro feitio. E vocês sabem disso, não é? Eu tenho muitos tripés grandes, pretos e pesados e muitas câmaras grandes pretas e pesadas. Eu também as tenho, para ser honesto. Tenho 3 full frames, 2 já não trabalho praticamente com ela, mas tenho uma relativamente recente. Mas hoje não largo coisas destas. Hoje, quanto menor, melhor. Eu sou, já sabes, adepto de fixas, portanto praticamente não toco em zooms, tenho-as, mas não toco nelas. Portanto tenho ali a minha mirrorless APS-C com uma 22mm fixa, prime, nada, chega, não preciso de mais nada. Pequenina, é leve, eu sou velho já, com esta idade já sou velho, portanto, para o peso, e tenho uma hérnia ainda por cima, mas também pelo que percebi 80% de Portugal tem uma hérnia, portanto é muito leve, é muito pequenina. Tenho outros equipamentos que utilizo quando preciso, quando não preciso não utilizo. Isto é a câmera que anda comigo agora para todo lado, faz o que eu quero, é muito leve. Por exemplo, para fotografia de rua é muito que é a fase em que tu estás agora. Sim, ando muito por aí. É aquilo que me dá mais prazer. Fotografar por gosto, fotografo o que quero, quando quero, como quero. Não, tu até trouxeste um exemplo de... Sim, temos aí uma imagem, mas foi apenas uma, como te disse, eu também tenho tido muito pouco tempo. Isto é muito provavelmente a melhor foto da minha vida, por isso é que a trago, e já o referi várias vezes. E aqui percebe-se, há aqui muita coisa no meio, não temos tempo, senão ali dentro o teu colega mata-me, diz que isto podia ficar para a versão 2 do podcast. Isto tem a ver muito com a minha forma de construir imagens, o poder do centro, com o Dolph Arnhem, partir do centro para todo o resto, e depois há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, há muita história, há muita narrativa ali dentro, há muita profundidade. E porque é que eu digo que é a melhor foto da minha vida? Demorou cerca de 8 meses a ser feita. Fui a este sítio várias vezes, dezenas de vezes, porque repara, isto está a acontecer em tempo real, isto não são manequins, isto não é encenado. Isto é ali um parque de diversões, ali no Parque dos Poetas. Descobri o ângulo, descobri o local. O problema é que as pessoas nunca estão todas como nós queremos. Portanto, como ia para lá com os miúdos para o parque, houve uma altura que eles já diziam, pai, não queremos o mesmo parque outra vez, mas eu queria, por razões óbvias. E então eu tenho, não te quero garantir, mas tenho 300, 400, 500 fotos iguais, que não são iguais, não é esta, portanto são do mesmo parque, do mesmo sítio, mais ou menos à mesma hora. Interessava-me esta luz, que é muito volumétrica, à espera que tudo acontecesse no momento certo, na altura certa, que nunca acontece, mas que houve um dia que lá aconteceu. Portanto, isto é aquilo que eu recomendo a toda a gente: trabalho, trabalho, trabalho. Quando me falam de inspiração, dá-me arrepios cá por dentro. Há muita coisa que não tem só a ver com inspiração, tem a ver com trabalho, com tentar, com esforçar-se, e um dia corre bem, e tudo correu bem nesta. É daquelas que me orgulho de ter feito nos últimos tempos. O tal projeto Looking Up can be so rewarding, não trouxe aqui nenhuma, mas é algo que eu ando há vários anos a fazer, que é fotografar na vertical, de baixo para cima, costinhas no chão e tal, e fotografar. E que se pudesse ter uma espingarda já tinhas abatido uns quantos drones? Não. Eu sou um grande fã. Repara, nós temos, por exemplo, o Joel Santos, que ganhou o prémio de melhor fotógrafo de natureza. Ele tem trabalhado muito nessa área, há coisas muito bem feitas, extraordinárias. E sim, os drones permitiram-nos uma coisa que era um ponto de vista que nós normalmente não tínhamos, e eu fotografei em publicidade, na altura da publicidade fiz fotografia aérea, tanto com aviões como com helicópteros, portanto tinha a licença da Força Aérea para o fazer. Era diferente, estava reservado a meia dúzia de malucos como eu, que podiam e tinham as licenças, é verdade, não era qualquer pessoa que se metia num avião ou num helicóptero e ia fotografar.
e eu de facto podia e já estava e sempre estive habituado a esse tipo de fotografia ou a esse tipo de filmagem. Hoje é absolutamente comum e absolutamente banal, como tu sabes. E bem mais barato. E bem mais barato. E irrita-me, pego em determinados dias no Instagram e 80%, bem, 80% não diria, mas pronto, é daquelas coisas, já se vê demasiado. Já é, qualquer fotografia aérea é uma boa fotografia. Não, não é. Qualquer fotografia de drone na vertical é uma boa fotografia. Não, não é. Porque é só, porque a estrada faz um risco giro. Sim, está bem. O leite também fresco sabe bem, ou a cerveja, não sei. Uma coisa qualquer. Portanto, há muita coisa que agora já só se faz, que já só se põe, porque de facto... É uma questão de banalização. E acabas por ter acesso à tecnologia, portanto não tenho nada contra drones. Ainda não entrei nessa área, provavelmente nunca irei entrar. Para entrar tenho que entrar a sério, já estive a fazer contas, são quase 2.000 euros. Com os VR7 e com não sei o quê, tal, são para aí 2.000 e qualquer coisa, portanto é um investimento. Já fiz este há 2 anos. Lá agora está. Temos que agora esperar a mais parte 12 da gestão, para poder... 12 não, mas temos que esperar mais algum tempo para este ser rentabilizado, para poder eventualmente investir noutro. O projeto atual atual, salvo seja, não, que ele já tem alguns anos. Tempo. Estás a pensar passar para suporte físico? Esse é para livro mesmo. Esse será mesmo especificamente para um livro só sobre isso. E tens data pensada? Supostamente seria para este ano que vem. Ainda não tirei daí as ideias. Quando digo que vem é 2021. Será uma edição de autor, naturalmente. 2020 não conta. Não, até porque não tenho tempo. Eu estou com aulas marcadas praticamente e com formações marcadas já até dezembro. Portanto, não dá. Por simplesmente não dá. E tenho estado envolvido em vários projetos agora, portanto o tempo tem que ser gerido de forma criteriosa e não dá para tudo, naturalmente. Mas sim, esse livro está pensado, em grande parte até já está alinhado, quase paginado na Blurb, precisamente. Quase paginado. Já serviu aqui numa conversa para 2 designers que já tivemos aqui connosco, para eles poderem fazer um livro de ilustração e passarem para suporte físico. Sim, claro. A formação dá jeito. Sim. E podem vender. Sim. A conversa passa muito por aí. Inclusive é na Amazon, portanto eles têm agora um acordo com a Amazon, portanto aquilo pode ser colocado à venda na Amazon. Isso eu não sabia. Sim, pode ser colocado diretamente à venda na Amazon, que é um mercado que me deves calcular para o meu amigo. Comparado com o Blurb, sim. Nem sequer se fala no assunto, mas pronto, são outros mercados. Mas sim, está pensado, vamos ver se vai ser... posto em prática já, é grande parte sim. O problema é que eu preciso de fotografar mais. Eu tenho tido muito pouco tempo para fotografar ultimamente, muito pouco tempo. Espero que não seja como Notas Soltas, que ainda levou algum tempo a sair. Demoram sempre. O Notas Soltas tem muita pressa. É um projeto final que nós fazemos no curso que eu fiz com o Ricardo de workflow e edição de imagem, em que nós vamos selecionar as X fotografias nossas e é feito um livro como se fosse um anuário, mas com fotografias nossas para ser editado, disponível na Blurb. Vamos na edição que provavelmente... Agora 15 já, acho que 15, né? 15 a minha era 11. Sim, vai para aí na 16 já. Estes agora têm a ver de cursos, tanto de fluxo como de workflow online, esses não têm edição. Esses não têm edição. Não. Portanto, agora parou, salvo seja. Por causa da altura do Covid? Sim, porque aquilo tem que ser muito próximo do aluno. A preparação, a escolha das imagens, aquelas coisas que falamos da paginação, que muitas vezes os fotógrafos não estão nem aí, que quando é que a imagem pode entrar à esquerda, quando é que não pode, quando é que tem que sair, quando é que não sei o quê. Portanto, isto é uma coisa que num curso online é mais difícil de gerir, muito mais difícil. E como tal, resolvi nestes cursos, já aconteceu agora, acabou há 2 semanas, um de fluxo. Portanto, não haver esse projeto, está em stand-by, vamos ver, agora irá voltar quando voltarmos todos aí para as curvas, andarmos a passear de um lado para o outro. Espero que corra tudo bem, principalmente com o projeto livre. Para terminarmos a nossa conversa, e como todos os nossos convidados, nós pedimos que nos tragam um objeto que possa ficar no nosso set. Hoje estamos num set completamente diferente. O sofalete é o mesmo, a estante é a mesma, o fundo é diferente. Meus amigos, à altura de mudanças, nós estamos a fazer mudanças no nosso... Isto são vocês, é uma desculpa esfarrapada para me se meterem no próprio... Como já não bastava estar só eu, temos aqui mais uma data de malta que faz parte da nossa equipa. Nós estamos a melhorar os nossos espaços e tivemos que trocar um bocadinho o nosso set. É só um bocadinho, prometo. E hoje estamos aqui e gostava que mostrasse aqui à malta, que depois quem tiver a ouvir passará no YouTube para poder ver o objeto. Também vai explicar o que é. Isto é uma câmara muito especial para mim e repara que eu trouxe. Espreita, podes espreitar. Tira a mão de lado.
Pois, se calhar. Espera, tu ias para a guerra com isto? Era Não, para não ver ia para a guerra esquinas? com isso. Eu utilizei isso muito, principalmente no secundário, 11º e 12º, para explicar aos alunos porque é que a fotografia é arte do engano. Também me lembro dessa conversa. Adoro aquelas pessoas que dizem que querem fotografar para fotografar a realidade. Eu recomendo um bom bar à beira da praia e uma jola ao final da tarde, porque isso nunca vai acontecer. O nosso trabalho é olhar e ver que não são bem a mesma coisa, e intervir sobre aquilo que está à nossa frente e deixar o nosso cunho e a nossa marca. Não é só reproduzir, e isso chama-se um meio de reprodução mecânica, que é o que a câmara é, não a máquina. E para isso há muitas câmaras que fazem isso, inclusive as scanners, não precisam ter uma pessoa atrás. Mas esta é a última nota com a qual eu quero ficar, porque senão alguém nos vai matar lá dentro. Sim, ele já apareceu ali com uma faca. E eu não vou comer hambúrgueres hoje, com toda a certeza. Ricardo, olha, nós tínhamos mais, se calhar, 2 ou 3 horas de conversa aqui se nos deixassem, porque o Gonçalo não nos deixou. Eu sei. E Há sempre um Gonçalo na equipa. Repara, nenhuma equipa existe sem um Gonçalo. tem cabeça por aquele gajo Tem que corta sempre as que haver rédeas, Gonçalo, senão isto não tem sempre que funciona. haver- Não quer dizer que seja o Gonçalo, tem que ser um Gonçalo. Repara, o nome disto tudo, Gonçalo. Está Não, talhado. ninguém se chama Gonçalo, não é? Repara, Inês, Carlos, Gonçalo, pumba, estás a ver? Não É é? para gostar. Tem que ser um, tem que ser um. Ricardo, Faz mais uma vez, muito obrigado. parte. Nada. Ora, esse Foi um todo prazer. meu. Poderás sempre vir ao podcast sempre Ok, que amanhã, quiseres. sábado estão a ver? Pode ser, siga. Ok, Sim, tudo das bem. 9 às 5. Ok. É horário laboral normal. Obrigado também, eu se calhar nunca tive a oportunidade por te dizer isto, mas obrigado pelos conhecimentos que me passaste na formação e se calhar a visão com a qual eu às vezes me bato aqui e fora daqui. E por fazeres parte também da evolução, e espero eu se calhar daqui a 30 anos também estar farto. do Não, que vou 30 anos fazer não, agora. por favor. Ninguém merece isso. Mas pronto. E poder estar na mesma posição que tu, no mesmo conforto que tu, de criar projetos, pelo menos com o mesmo à vontade com que tu estás a criar agora o teu, do livro. E foi uma ótima conversa por mim. Para mim nós ficávamos também. aqui. Obrigado a todos, inclusive ao Gonçalo. Vamos permanecer então com o Gonçalo a querer nos fechar o bico. Acho que faz muito bem. Para a semana iremos ter mais conversas, mais convidado, espero eu mais trocas de conhecimentos com grande valor e nunca, mas nunca se esqueçam desta mensagem. Escaclang!